Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma sessão da nossa leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo. Agradecemos a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente hoje tinha combinado de fechar a leitura do capítulo 27, que é intitulado A Função, Dinheiro e Matéria do Dinheiro, que a gente apenas começou a discutir na semana passada, né, e havíamos deixado como indicação de leitura para a semana de hoje a leitura do capítulo 28, Moeda. A gente começa a discussão, né, a gente tinha fechado fundamentalmente o item A, apenas o item A do capítulo 27, não sei se alguém tem algum outro comentário que tenha ficado nesse outro ponto, mas senão a gente começa falando sobre o item B. E aí eu não sei se alguém quer fazer alguma declaração de partida. Bom, eu só queria, então, como pediu, já que o Dudu me pediu encarecidamente para que eu fizesse aqui, enfim, nos camarins antes, né, da nossa entrada ao vivo, eu faço, então, em nome do Dudu, uma moção de repúdio, né, ao que a gente poderia definir como uma desculpa esfarrapada do senhor Tiago, o nosso doutor Tiago, né, que furtou-se a participar da reunião de hoje com a frágil desculpa de que fez uma viagem ali para o Mato Grosso, né, está em Dourados. Né? Ora, hoje, com o mundo interligado, nós já tivemos aqui participação de vietnamitas, né, participação de chineses. É um absurdo o Tiago considerar que, porque está aqui do lado, né, fica Logo registrado ali, aí. fica registrado aqui o aí essa nosso moção de repúdio. repúdio. Aprovada aqui no coletivo Provocado por unanimidade. Por unanimidade. Enfim, então é isso. Passada essa fase de repouso. Ô, Caio, bem-vindo. Caio está aqui nos acompanhando já. Bom, então a gente pode começar então. Então a gente começa pelo item B, os vários tipos de suporte material. Esse item especificamente, o item B, eu não havia separado nenhum trecho específico para a gente considerar conjuntamente. Ele vai apenas destacar como é que vários objetos podiam exercer a função, o suporte material para o dinheiro. Então ele vai dizer lá que o gado, porcos, vinho, sal, podiam subsidiar essa função. Mas aí eu não sei se alguém tem algum comentário para fazer especificamente sobre isso. Ele fala até, ele vai até além das fronteiras do regime senhorial que ele está considerando, né? Ele fala até sobre a África Meridional, então ele fala de uma difusão bastante alargada dessa característica. E aí, enfim, nesse item eu não tinha separado nenhum trecho específico para a nossa leitura, mas não sei se alguém quer destacar algum ponto. Ou o nosso público também pode, claro, se manifestar. Eu acho que o Mário tinha alguma coisa para falar, não lembro. Eu não. Não, eu vou fazer uma observação, né? Que, enfim, eu acho que essa perspectiva, né, um certo grau de naturalização, né, desse instrumento que é tão onipresente nas nossas relações atuais, né, parece implicar com frequência que a gente encontre aqui e ali, né, em obras diversas, boas obras, inclusive, né, certas referências um tanto desavisadas, né, que partem da premissa de que o dinheiro seja a forma dominante, né, e que seja um instrumento dominante, portanto, em várias relações. Né? Eu me lembro de um manual de história medieval, por exemplo, que usa do argumento, né, a tentativa de explicar, por exemplo, no período carolíngio, né, o elevado recurso à concessão de patrimônios fundiários por servidores do Estado, né, para aqueles que assumiam as titulaturas
e com as titulaturas as funções administrativas, condes, duques, né? E por aí vai, e também abades e bispos, né? A ideia de que a concessão do que eles chamavam lá de res de comitatus, né? De um bem, de um patrimônio fundiário, cujo rendimento remunerava o exercício da função, né? O argumento é de que, na falta de dinheiro, né? Ou na medida em que era escasso o meio circulante, né? A concessão de patrimônio fundiário se apresentava como uma alternativa, né? Em decorrência da escassez da moeda, né? O que é uma perspectiva que naturaliza, né? O dinheiro supõe que ele seja o instrumento sempre o instrumento básico e que, portanto, né, o recurso a expedientes outros é sempre por si só a expressão de que já há escassez de metal amoedado, né? Quando estratégias alternativas aparecem. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena destacar também, que essa mesma lógica se impõe, por exemplo, né, porque estou pensando mais especificamente agora no caso da história de Portugal, em que a gente tem ali de Portugal antes de Portugal, né, de registros ali de documentos do século X, século XI, né, de documentos de compra-venda, ligados à composição do patrimônio fundiário das igrejas abaciais, né, aliás, das igrejas episcopais, que é o que eu cheguei a trabalhar mais especificamente. Então, por exemplo, o censual da sede de Braga, o livro preto da sede de Coimbra, que são aquelas famosas capitulares, né? Que registram, né? Capitulares não, aquelas coletâneas de documentos medievais que registram, né, as atividades de composição do patrimônio fundiário dessas grandes casas aristocráticas e tudo mais. E ali, né, nos documentos mais antigos, século X, século XI, talvez até início do XII, ainda é muito frequente, a gente encontrar na documentação, por exemplo, de compra e venda, né, o uso sistemático por exemplo, certas quantidades de trigo, né, tecidos, lenços, por exemplo, né, eram sistematicamente utilizados, são eles que são referidos, né? Quando você encontra um documento a referência a uma venda ou uma compra, em geral, a indicação que se tem do preço pago é fixado na entrega desses bens, né? O que frequentemente é lido como, né, mais uma vez, uma manifestação alternativa derivada e ela mesmo sintoma da escassez do metal amoedado, né? Seria, portanto, a forma que com isso se naturaliza, né? E o que, ao contrário, a gente vê configurado é que esses elementos não estão necessariamente operando como alternativas ao dinheiro, né? Talvez eles fossem, ao contrário, dinheiros alternativos, né? Segundo essa né, amplitude de suportes que a moeda pode historicamente conhecer, né? Então, acho que vale a pena fazer esse registro, porque essa ideia eu acho que é muito frequente nos livros de história medieval, né, sobretudo os manuais, né? Essa proposição, né, que enxerga o peso relativo desses mecanismos pouco comuns ao capitalismo, né, a perspectiva de que fossem, então, ali manifestações da escassez do metal. Só uma questão, né? O ponto é que a moeda não. O dinheiro não necessariamente é moeda, esse que é o ponto, então, no final das contas. Na função de equivalente de valor, né? Uhum. Só para ser mais preciso, o nosso Tiago, tão duramente criticado no início dessa reunião, se manifesta aqui, então, no chat, né, né, e com uma imprecisão, né, não é, o belo não é meu corte de cabelo, é a bagunça do dia, porque ele está sempre bagunçado, mas a cada dia está bagunçado numa direção, né? Então, na verdade, são variações de bagunçamento
do meu cabelo. Tá? Não houve nenhum corte. Eu e o Matheus também somos assim. O cabelo tá todo dia bagunçado de um jeito diferente. Ruim mesmo quando fica caindo no olho, né? Dá uma raiva danada. Pô, nossa. Mas o meu, no caso, até cai no olho, só que ele cai mesmo de não voltar mais. Esse que é o problema. Aí a gente tem que usar de... Vocês têm que tentar o shampoo à base de Super Bonder. Seria interessante. Enfim. Mas, enfim, então, aí esse ponto que o Mário destacou, ele generaliza não, mas ele aponta que isso foi algo muito difundido, né? Como eu falei, tem na passagem da 495 para a 496, ele vai destacar como é que isso se dá até a África Meridional, né, no ponto de vista espacial, né, na abrangência geográfica do processo, e fala que até a Grécia Homérica, né, mostrando que isso se estendia até períodos bem anteriores ao regime senhorial que ele está trabalhando aqui. Então, enfim, esse é um outro ponto interessante. Nessa parte aí, na 496 para 497, né, ele vai, enfim, né, falando de suporte materiais, ele menciona o gado, e a gente chegou a comentar isso um pouco na última reunião, o Marx faz essa associação também, né, o gado como sendo um equivalente de valor, mas ele também traz a questão dos grãos, né, como inclusive as primeiras unidades de peso para poder pesar prata, ouro, etc. Mas um pouco mais acima, na 497, quando ele está falando ali dos Pirineus e obstáculos físicos, né, à circulação desses equivalentes, ele vai trazer, por exemplo, que na Península Hispânica a própria noção de valor social ali, ela estava um pouco determinada por essa questão geográfica, física, enfim, que é a própria diferença, né, botar assim, da península pro resto do continente, que é a valorização da ovelha. Ele traz um dado interessantíssimo que eu nunca tinha parado para observar, né, que além de ser um gado muito mais fácil de você transmutar, né, fazer a transumância entre diversas regiões, como esse fator físico, né, espacial, ele confere uma outra valorização aí desse equivalente aí para diferentes regiões, aí, por exemplo, Portugal, Espanha, que viria a ser Portugal, Espanha, no caso, né, no momento que ele está se referindo. E eu acho que isso contribui mais, e aí, ao longo do capítulo ele ia avançar nisso, para uma questão dessa empreitada que ele faz da desnaturalização do dinheiro como moeda, né? E eu fiquei pensando, quando eu li essa parte, agora relendo, né, isso veio na cabeça de novo, o quanto essa narrativa do dinheiro que o Mário trouxe, né, uma falta de dinheiro, ou uma falta de dinheiro denotando uma primitivização, ou até mesmo não entender o dinheiro para além da moeda, o quanto isso também não pode estar associado também a uma narrativa eurocêntrica, né? E aí uma trajetória europeia de consolidação do capitalismo e depois uma hegemonização do capitalismo. Não sei se vocês leem também por esse lado essa questão da naturalização da moeda, do dinheiro como sendo moeda, como permeando e primitivizando sociedades a partir desse referencial. Eu não tinha pensado por aí não, mas ouvindo você falar parece fazer sentido. E falando nisso, Edilson chegou. Se parece fazer sentido, e aí? Se parece fazer sentido, já tá bom. Já... Porque é isso, toma-se... O Mário falou para mim uma frase ontem que tá ecoando na minha cabeça, disse para mim assim, Eduardo, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, acho que é uma leitura válida, sim, Matheus, de que esse é um recurso para, de fato, reforçar a centralidade da Europa no processo. Essa frase é uma música do Caetano, né? Então, mas você falando para mim ontem... Famosa Sampa. O Caio levanta uma questão aí, para gente. Sim, eu tava esperando uma deixa para projetar aqui.
Ele pergunta, gente, uma dúvida muito leiga de quem só acompanha as reuniões, mas não leu o João Bernardo. O uso da moeda não significa assumir que o valor das mercadorias, nesse contexto, é determinado pelo mais-valor? Pelo valor trabalho, uma vez que o dinheiro serve como equivalente? E se sim, isso não contradiz outras formas de valoração das mercadorias, tipo aquela que Thompson trata sobre o conceito de economia moral, que eu achei que, quanto mais recuado no tempo, mais válido? Olha, Caio, eu diria que não, porque o próprio João Bernardo destaca aqui em alguma passagem, eu acho que desses capítulos mesmo, né, que a teoria do valor do trabalho não se aplicaria aí, né? É uma discussão enorme, eu acho que é uma discussão, inclusive, bem interessante, né? Mas eu acho que, ainda que em sendo uma discussão em algum nível esteja aberta, né, eu acho que prepondera, né, talvez à exceção de alguns modernistas radicais, eu acho que prepondera a perspectiva de que a teoria do valor do trabalho não se aplica, né, nessas sociedades, nessas que eu digo porque, como vocês veem, né, na verdade, o João Bernardo ele preserva e insinua frequentemente no livro dele a proposição inicial que a gente considerou lá na primeira reunião, né, quando ele explica por que não usaria o conceito de modo de produção para se referir né, e preferia a proposição de regime senhorial e não modo de produção senhorial. Ele explica sob a perspectiva de que, para ele, talvez valesse a pena investir na proposição de que tenha existido um único grande modo de produção que foi anterior ao advento do capitalismo, né? E que esse grande modo de produção, acho que a amplitude dele era, inclusive, dada pelo fato de que ele abrigava potencialmente regimes, né? Formas específicas muito diversas no seu interior. Então, a ideia dele é que o regime senhorial, mais do que ser em si um modo de produção, ele é uma forma possível assumida no interior digamos, das vertentes de possibilidades desse grande modo de produção pré-capitalista, né? E ainda que, no entanto, ele destaque ali, né, que apesar de achar isso, né, ele vai tratar especificamente do regime senhorial, né, apesar de achar que exista uma unidade, que o regime senhorial compõe uma unidade junto com outros vários regimes que comporiam esse grande modo de produção pré-capitalista, ele destaca que vai tratar, né, que o objeto dele é o regime senhorial. Mas, em muitas passagens do livro, como vocês viram até aqui, ele frequentemente remete, né, a essa amplitude que ele considera que existe. Aqui ele acabou de fazer referência à África, por exemplo, né? E vocês devem estar lembrados que em muitas passagens do livro ele faz isso, né? Faz aqui uma referência ao Egito, faz ali uma referência aos estudos de Marcel Mauss, por exemplo, sobre as Ilhas Trobriand e por aí vai, né? Então, eu diria para você que eu acho que ele trabalha com a perspectiva de que a teoria valor-trabalho não se aplicaria, né? E, portanto, a necessidade, né, a demanda pelo bem, um fator decisivo com base no qual, na perspectiva dele, né, o valor seria definido, né? Então, a moeda participaria e cumpriria aí, fundamentalmente, a função de, né, um elemento de intercâmbio, né? Um elemento de condensação do valor, né? Mas acho que ele não apoiaria a perspectiva de que isso seja, né, manifestação do valor trabalho, porque aí entram outras questões, né? O problema do trabalho abstrato, né? Do conceito que é chave para entender a teoria do valor, né? Da equivalência entre trabalhos, né? São elementos que, em geral, nas discussões que eu conheço acerca do tema, o que se considera é que parecem faltar nessas sociedades ingredientes, né? Elementos que, conjugados, são decisivos para suportar a teoria do valor-trabalho, que seria uma impossibilidade muito em função da inexistência desses vários elementos que suportam a teoria, né? Agora, é um tema, a meu ver, interessantíssimo, né? Porque, como o próprio João Bernardo destaca aqui em algum momento, né, há
né, nesses intercâmbios há negociação, né, está me faltando agora o termo específico, né, Regateio. mas aí, regateio, né, a ideia é que a tradição sustenta, apoia, né, a sistematicidade dos intercâmbios, né, mas ainda assim há, em níveis muito diversos, em sociedades pré-capitalistas muito diversas, né, regateio sistemático, né, e, portanto, há, em algum nível, a perspectiva de estabelecer equivalência, né, se o regateio se manifesta. Né, e não digo nem entre, digamos, comerciantes ou mercadores profissionais que dependem de comprar mais barato e vender ao final mais caro, né, para realizarem o lucro que realizam, né? Porque esses, certamente, o regateio era uma estratégia-chave. Mas eu já li, já vi referências de regateio até em sociedades tribais que fazem ali um escâmbio, né, um intercâmbio direto. Né? Se você vai trocar peixes por porcos, por exemplo, né, quantos peixes valem um porco específico, se um porco maior deveria valer mais peixes ou não, né? É algo que vai por aí. Só para, já que o Caio trouxe essa questão, eu queria remeter a gente para a página 507, que eu acho que é o trecho que o Mário estava se referindo na fala dele, mais ou menos na metade do último parágrafo da 507. Né, ele fala o seguinte: das mãos do ourives saíra um ornamento imediatamente útil como afirmação de riqueza, e a função socioeconômica daquela atividade extinguia-se quando a peça, para servir de dinheiro, era reduzida ao peso. Ao eliminarem conceptualmente e materialmente o tempo de trabalho precisamente no processo de expressão do valor, em termos de dinheiro, as leis econômicas do regime senhorial uma vez mais se mostram radicalmente distintas daquelas que regem o capitalismo. Os autores que ampliam a outros sistemas o critério de valor tempo de trabalho procuram, afinal, perpetuar a sociedade contemporânea, apresentando o seu fundamento como algo que desde sempre tivera existido e que, portanto, para sempre haveria de existir. Porém, tanto no regime senhorial como em qualquer das outras sociedades que obedeceram ao sistema de presente, o tempo de trabalho incorporado não foi um critério do valor. E aí ele tem uma nota, que é a nota 101, que aborda isso longamente. Né? Então ele traz uma série de exemplos. Né? Então ele fala, por exemplo, de uma. Ele até excede o recorte cronológico do livro, mas ele fala de um caso de Toulouse, no início do século XV, que, como meio de pagamento, taças de prata pesando exatamente um marco. Esse exemplo é muito interessante porque, em primeiro lugar, não se tratava de quebrar as peças já fabricadas, mas de produzir objetos cujo peso exato deixa pressupor a possibilidade de utilização como dinheiro. Prova-se assim que, na esfera do dinheiro, tempo de trabalho não era um fator conscientemente afastado. Enfim. Você está mutado, Mário. Parece, como o Mário estava destacando, né? Acabar requisitando tantos outros aspectos que estão presentes nessa sociedade. E eu acho que, inclusive, a discussão do João Bernardo até aqui, inclusive, aponta a um fator que realmente distingue muito do capitalismo, que é o dinheiro, as formas de dinheiro, como um mecanismo de veiculação pessoal, né? Enquanto a dinâmica do capitalismo parece absolutamente contrária, a impessoalidade que se reproduz no nível da abstração das trocas. Então, é realmente curioso pensar dessa maneira. Acho que o João Bernardo discutindo várias possibilidades aqui. E, em específico, na passagem que o Eduardo estava lendo para a gente, é realmente o esforço, e eu lembro sempre dos textos do Hobsbawm, sobre a crítica que ele faz ao presentismo, né, de não eternizarmos o capital. Fazermos uma crítica que deve ser histórica, uma compreensão localizada, mas, no geral, o afã de se eternizar o capital e suas características parece sempre muito sistemático, né? E isso acaba requisitando a vários problemas, não só historiográficos, quanto políticos, né? Eu acho, inclusive, que o elemento final que o Caio mobilizou aqui na questão dele, né, no fundo, reforça até a proposição. Eu não me lembro, né, não acho
né? Não tenho lembrança de momento nenhum o João Bernardo. Talvez no volume 3, que eu li menos cuidadosamente do que eu li o 1 e o 2. Mas não me lembro do João Bernardo recorrer à referência da economia moral, né? Ao conceito, sequer à ideia básica, né? Mas eu acho que a perspectiva da economia moral até, eu acho que reforça ainda mais esses elementos que a gente está considerando aí, né? Porque, pelo menos no seu aspecto, né, relativo à economia moral, a resistência, né, em torno à oscilação dos preços, né? A perspectiva de que o preço e, em algum nível, o valor das coisas, né, deveria estar rigidamente estabelecidos por uma tradição, né? E essa tradição deveria implicar, né, a frequência, né? A limitada possibilidade de alteração, né, dos registros de preço ou coisas do tipo, né? Que era uma lógica que até onde a gente sabe, né, operava em muitos níveis das relações senhoriais, né? Por exemplo, é muito corrente a referência dos historiadores, dos medievalistas, ao que os camponeses definiam como maus costumes, né? Ou seja, todas as tentativas senhoriais de inovar em termos de criação de novas rendas, de novas exigências de pagamento, né, sofriam a reação de serem inovações, de serem invenções que, portanto, não se sustentavam na tradição. Acho que é o Duby que chega a comentar, inclusive, que senhores menos, né, ciosos da gestão de seus patrimônios, se por vezes deixavam de cobrar certas rendas por alguns anos consecutivos, quando tentavam restabelecer essas exigências, frequentemente sofriam uma espécie de reação, né, como se estivessem agindo ali, não restabelecendo uma velha prática, mas tentando inovar, né, estabelecendo uma nova exigência, né? Então, acho que a frequência com que, por exemplo, nas fomes estruturais, caristias estruturais que configuravam esse regime, né, a caristia implicava em elevações de preço que aparecem muito frequentemente criticadas nas crônicas, né, nos documentos de época. Inclusive, Caio, se você tem interesse no tema, o professor Marcelo Cândido, da USP, né, do Leme, tem estudos aí, artigos disponíveis na internet em que ele estuda, né, o que ele chamou de economia moral, no período carolíngio, mais especialmente, né? Ele estuda as capitulares, a legislação carolíngia, para, né, operar com esse conceito para o contexto da Gália alto-medieval. Eu acho que também tem uma chave aí de leitura que não custa insistir nela, né? A perspectiva do João Bernardo é que nesse grande modo de produção pré-capitalista, né, a lógica dominante, o sistema de intercâmbio dominante fosse a troca de presente, né? Portanto, é fundamental considerar, né, o quanto, né, essa forma de intercâmbio, né, o comércio, a mobilização do dinheiro, em sendo uma forma secundária, em sendo uma forma subordinada, né, sofria também a contaminação, digamos assim, né, da forma dominante, que era a troca de presentes. Tanto que o dinheiro podia operar dentro dessa lógica, inclusive, né? Então, é importante não perder de vista esse aspecto, né, porque, digamos, é um segundo nível de diferenciação, né? No nosso caso, a circulação, né, o dinheiro é um mecanismo-chave e dominante, né? Talvez seja o caso, inclusive, de uma forma dominante que subordina formas outras alternativas à sua lógica, tá? E eu penso até que a própria lógica do valor-trabalho, tá? Porque, deixa eu contar uma anedota rápida para vocês, há muitos anos atrás, há décadas atrás, a UF, né, os alunos na UF, o DCE, o centro acadêmico, teve lá a ideia de fazer uma feira, de organizar uma feira de
como é que se diz? Feira de escambo, né? Então, a ideia é que as pessoas levassem bens que possuíssem, né, e que estariam interessados em trocar, né? Mas todo o processo se daria sem intermediação do dinheiro, seria escambo direto. E assim, na minha experiência pessoal, estive lá, participei um pouco, né, a minha impressão é que a feira, no geral, foi um fracasso, né? Porque as negociações eram sempre atravessadas pela perspectiva do valor trabalho, né? Embutido em cada produto. Então, as pessoas não operavam, por exemplo, eu confesso, inclusive, para vocês, na mesma direção dessa anedota, né, que para mim foi muito impactante. As primeiras vezes que eu li em documentos medievais a referência de alguém vendendo uma terra e recebendo em troca 2 lenços e 50 almudes de trigo, para mim foi muito estranho, né? Estabelecer essa equiparação, né? Como é que alguém abdica de uma terra em troca de receber 2 lenços? Tem casos que retalhos de couro, eu vi coisas desse tipo. Para mim foi sempre muito estranho. A tendência inicial era imaginar, não, isso devia ter um equivalente em moeda e, portanto, né, foi difícil entender, me permitir, né, lidar com aquela lógica ali, porque a gente mobiliza imediatamente, né, um raciocínio diferenciado. E foi lá o que impactou. Eu posso até estar equivocado, a feira como um todo pode ter sido um sucesso, mas a minha experiência pessoal foi bastante ruim, porque as pessoas não estavam ali orientadas por necessidade, né? Por uma necessidade imperiosa. As pessoas não conseguiam perder de vista, né, apesar da necessidade de um certo bem, que o bem que elas tinham em mãos, em termos de valor, segundo a lógica capitalista, era maior, e, portanto, o intercâmbio era difícil de realizar o intercâmbio. Enfim. Na esteira até do que o Mário estava falando, no capítulo que a gente talvez consiga entrar, que é o 28, o João Bernardo ele chama a atenção para isso, né? De uma dupla forma do dinheiro, né? Se o Marx vai lá na mercadoria e mostra no capitalismo uma dupla forma, o João Bernardo, por outro lado, mostra uma dupla forma do dinheiro no que ele chama aí do modo de produção pré-capitalista, né, das trocas de presente, que é essa função. Ele pode ser equivalente, mas ele é necessariamente o que ele chama, até traz um termo dos nativos norte-americanos, né, o tal de potlatch, alguma coisa assim, que, né, conceitua essa questão aí da questão da troca de presente. E ele fala justamente isso, que ele pode ser equivalente, ele pode ser utilizado para troca, mas que ele não está em nenhum momento perpassado pelo valor, né, pelo tempo de trabalho necessário, etc. E que, ao mesmo tempo, mesmo que ele esteja cumprindo uma função de equivalente, ele ainda assim não perde sua característica de troca de presente. Então, não tem, acho que abstrair essa questão do dinheiro no pré-capitalismo acaba subvertendo o que, na verdade, o que ele necessariamente era. O Caio fez mais um comentário aqui, acho que em cima da anedota do Mário. Acho que esse exemplo mostra, o exemplo que o Mário estava dando, como a ideia de valor subjetivo não procede, pelo menos nesse caso. Ninguém trocaria um celular por uma camisa, por mais que gostasse da camisa e não precisasse do celular. Sim, eu concordo plenamente, né? Porque há outras injunções, né, para além da necessidade, né, imperiosa do bem, né? O exemplo que eu citei para vocês, por exemplo, muito rapidamente, né, eu vi num documentário, né, há muitos anos atrás, são, na verdade, 2 tribos que originalmente eram uma tribo unitária e que se dividiram, né? Eram tribos que... isso era uma referência muito corrente de sociedades tribais, né? Em momentos, às vezes, de extrema escassez, né? As tribos podem se fragmentar, né? E pedaços delas se separarem, com a perspectiva de que talvez seja mais fácil subsistir num período de dificuldades em grupos menores, espaçados entre si, né? Para a exploração dos recursos e tal. Então, no caso, eu já sinceramente não lembro do nome do documentário, mas era o caso de uma tribo, né, da Polinésia, se eu não me engano, que originariamente teria essa configuração, mas que a separação durou tanto tempo que as tribos acabaram se autonomizando.
Então, é uma tribo que vivia no litoral e uma tribo que se estabeleceu no interior da floresta. E aí elas trocam sistematicamente mulheres, né, bens. Né, essas trocas são rituais, ocorrem em momentos do ano, né, e, fundamentalmente, as tribos litorâneas só conseguem acesso, né, a certos produtos, como, né, tubérculos, coisas do tipo, a partir do intercâmbio com essa tribo que se interiorizou na floresta. Ao mesmo tempo, a tribo interiorizada depende fundamentalmente das proteínas que consomem da troca com os peixes. Né? Então, eles trocam frequentemente ao longo do ano, fundamentalmente peixes por produtos ali de coleta, né? Mas também por uma agricultura de tubérculos, né? que a tribo desenvolve. Né? Então, foi aquilo que eu falei. Esse intercâmbio é um intercâmbio de uma necessidade imperiosa de reprodução de ambas as comunidades, né? Mas ainda assim existe, né, o regateio, né? Porque se trata fundamentalmente, veja, é uma troca realizada há muito tempo, fundada na tradição, então você tem meio, né, tantos peixes valem por tanta coisa, e a coisa se equilibra assim. Só que eu me lembro que era isso, ó, não, esse peixe aí está muito pequeno, né? Pode ter 10 peixes, mas os 10 são predominantemente peixes pequenos, e aí o outro grupo, então, reduzia a quantidade, né, de produtos que ofertava. Então, o regateio ia operando nesse sentido. Né? É claro que o capitalismo gera necessidades imperiosas também. Né? Um celular, hoje em dia, eu diria que é uma necessidade imperiosa. Né? Mas tem outros elementos que impactam também, não é? Na determinação do valor. Né? Eu acho que talvez, inclusive, é difícil de mencionar, né? Mas o fato da mercantilização generalizada da vida no capitalismo implica uma lógica, né? Porque tudo é, em princípio, né, quase que, entre aspas, naturalmente mensurável. Né? Eu imagino que a gente tenha hoje uma capacidade, uma potencialidade muito mais imediata de mensurar as coisas em preço, né, em valor nesse sentido, do que provavelmente muitas sociedades do passado. Né? É hoje uma referência muito comum ainda em certas comunidades, por exemplo, o absurdo que é para certas comunidades configurar a terra como uma mercadoria. Né? Estabelecer que a terra tem um valor, um equivalente em tanto em dinheiro. Isso é sistematicamente um elemento de espanto para comunidades indígenas, por exemplo, né? Que se possa, porque na perspectiva deles aquilo é muito mais do que, né, um bem, né, livre de outras implicações. Eu acho que talvez seja difícil para a gente dimensionar o potencial que a gente tem de monetarizar coisas em comparação com o que teriam essas sociedades do passado. Né? E essa dificuldade, isso é inclusive uma dúvida que estava para trazer para vocês. Não sei se nessa parte, mas vocês podem inclusive me ajudar a me localizar. Eu vi poucas referências a respeito dessas trocas no ambiente urbano, comercial. E aí fiquei lembrando de alguns aspectos e, veja, o papel das corporações de ofício, dos controles de preço nas cidades, o nível também está vinculado a essa dinâmica de troca de presentes, ao papel do dinheiro como um veículo de pessoalização. Porque, como o Mário estava falando, é difícil, às vezes, a gente não só mensurar certas coisas, como em alguns momentos não mensurar. E aí, quando eu leio a documentação, etc., estou sempre assustado com essas coisas. Também já vi casos de troca de terras por 2 bois e uma salva de palmas, que eu não entendi. Acho que eu traduzi errado. Mas a primeira referência que me parece, nossa, eu tenho umas reações muito sexto ano, eu fico assim, nossa, que animal, olha que otário, o que ele está fazendo? Mas é porque realmente é uma outra dinâmica de sociabilidade, né? E na cidade,
em especial, né, nas corporações de ofício, na dinâmica, ainda que exista em algum nível até um controle dos preços, e do Etienne Boileau, os livros de ofício de Paris, no início do século XIII, aparece muito a palavra qualidade, prestígio. Então, há nivelações outras que não necessariamente um valor. E parece longe também da questão do valor trabalho. Mas aí como é que a gente enquadraria, dentro dessa dinâmica, dessa perspectiva do João Bernardo, essa tipologia de trocas na cidade? Tá aí algo que ele pouco explora, né? Das poucas críticas, acho que tem essa obra, acho que essa talvez poderia ser um aspecto, porque eu também não tinha me atentado para esse fator que você levantou, mas eu também não achei nenhuma referência até o momento de algo mais específico, né, sobre a cidade. Eu lembro no volume 2, lendo alguns capítulos, em que ele vai falar dos sistemas de prebendas e que assumir, inclusive os assalariados tinham participavam desse sistema de prebenda que era bem diferente, inclusive, do assalariamento que vai ter no capitalismo. Mas eu não lembro de nenhuma referência específica a essa questão da troca e dos equivalentes na cidade. Tá mutado, Mário. Eu acho que aparece mais coisa no livro 3, no terceiro volume, né? Que ele estuda mais essa dinâmica também. Mas eu acho que a questão fundamental, talvez seja, eu posso estar enganado, mas talvez seja a caracterização. Talvez a pista aí seja a caracterização que ele faz da cidade, né? E que ele, muito ao contrário, né, digamos, de particularizar a cidade, né, predominantemente no contexto medieval, ao contrário, ele tende a configuração da cidade pela perspectiva lá da senhoria coletiva, né? Ele vê a cidade estruturada muito mais com base na lógica global e reproduzindo essa lógica do que pautada por caracterizações muito específicas e particulares, né? Portanto, eu te diria que na partida ele considera que mesmo aí nos centros urbanos é a lógica, né, dominante do sistema de troca de presentes que predomina, e que, portanto, impacta o próprio intercâmbio, né? Mas no terceiro livro ele retoma essa questão. Tem um trecho que eu queria comentar aqui com vocês. Está na página 502, né, mais ou menos na metade, assim, no meio da página. Ele diz o seguinte, né? À medida que as desigualdades se acentuavam no meio rural e, sobretudo, que a aristocracia aprofundava o processo de senhorialização, os metais originados dos incultos e, portanto, decorrentes da esfera mais direta do Bano, foram excluídos daquele número de bens que os camponeses conseguiam ter acesso fácil e passaram a ser reservados à classe dominante. Não seria os de menor valor que ela ia recorrer como suporte de dinheiro, deixando de servir de dinheiro aos camponeses. O ferro e o cobre teriam perdido completamente essa função, usando a aristocracia os metais de prestígio, prata e ouro. Então, o que me chamou a atenção aqui nesse trechinho foi como é que determinados produtos vão assimilando essa função do dinheiro conforme avança o processo de senhorialização. Essa relação entre esses dois processos foi o que me chamou a atenção aqui, mas não sei se vocês teriam algo também a acrescentar. Me chamou a atenção esse ponto da ampliação da esfera do Bano relacionado com a exclusão de determinados produtos da função de dinheiro. Esse parece ser um ponto importante, né? Tentar localizar aqui uma citação.
na qual o João Bernardo, inclusive, está discutindo esse fato como somente a capacidade de cunhar moedas, quando então é o caso, já era um veículo de sobreposição da aristocracia. Né? Ou seja, só o pequeno ofício de produzir as moedas já denota uma capacidade de um dado senhor, de um centro de bano, né, em si, em fazer-se autoridade de uma região. Isso parece chave, inclusive, para várias teses, inclusive, que associam, em outros contextos, as disputas aristocráticas, né, dentre essas facções, o rei também disputando a cunhagem de moedas, o símbolo nas moedas. Né? Parece que é um aspecto bastante relevante. Isso quando já a gente está falando de contextos com moeda, cunhagem de moeda. Né? Porque ela teve essa, inclusive, é uma das, digamos, das anedotas, né, da economia política liberal, né, em torno do contexto feudal, né? A radicalização de certas perspectivas, como uma proposição que aí foi muito simplificadamente, que acho que está em Adam Smith, foi, né, muito digeridamente, né, nos manuais, né, serem referidas sob a perspectiva de que a parcelarização, né, foi tão grande na Idade Média que você chega a ter referência de que cada feudo cunhava a sua moeda. Né? Então, literalmente falando, se um feudo era primário e fundamentalmente um senhorio fundiário, né, será essa a configuração dominante dele, era como se cada domínio fundiário tivesse a capacidade de cunhar as suas moedas, né? O que é um exagero extremo em muitos níveis, né? Até porque a cunhagem da moeda supõe o acesso estável à matéria-prima da cunhagem. Né? Então, imaginar, né, que em algum momento cada senhorio fundiário reunia na sua constituição, né, minas acessíveis que pudessem dar ao seu senhor acesso estável a metais, é uma loucura, né? É como se a cada domínio senhorial fundiário correspondesse minas acessíveis para a exploração. E a gente sabe dos limites da exploração com a tecnologia medieval e tal. Então, mesmo nas áreas de parcelarização, em tese, mais radicais né, do poder régio, por exemplo, como nas regiões que você justamente estuda, Edilson, né? Mesmo aí, como já lá atrás defendia o Duby, com a ideia dele do ban circunscrito, de um ban limitado, né? A ideia dele era que o ban, na verdade, teria sido, né, preservado em benefício dos senhores mais poderosos. Né? O senhorio banal para ele nunca teria se desenvolvido tanto, no sentido de, né, se disseminado tanto quanto o senhorio fundiário. Lá na perspectiva da tese, a rigor, um aristocrata era, antes de mais nada, um senhor fundiário. O aristocrata era obrigatoriamente um senhor fundiário. Era também obrigatoriamente um senhor de ban, na perspectiva dele, não. Para ele, o ban, inclusive, hierarquizava os senhores, naqueles que o detinham, dos que não detinham, do que detinham alto ban, do que detinham apenas esferas menores do exercício do ban. Né? Então, mas o quadro nunca foi esse. Né? Mesmo nas áreas de maior parcelarização do poder, o quadro esteve longe de caracterizar a possibilidade para cada feudo, né, produzir a sua moeda. Em outras regiões, isso não chegou a acontecer. Em Portugal, por exemplo, não se tem nenhum registro. O Tiago, infelizmente, não está aqui, mas ele poderia confirmar. Eu acho que a única notícia que se tem é que, se eu não me engano, Dom Afonso Henriques teria concedido a um bispo, não sei se o bispo de Coimbra, né, a prerrogativa de cunhar, mas essa prerrogativa aparentemente nunca foi de fato exercida. Se esse que recebeu a prerrogativa, que eu acho que foi um bispo, né, aparentemente recebeu a prerrogativa, mas não há registro de que ele tenha cunhado, não há aí Braga, né, de que não se encontram moedas cunhadas por ele. Né? Então, em algumas regiões, esse quadro de uma dispersão tão generalizada como chegou a se afirmar da cunhagem de moedas esteve longe
muito longe de ter se realizado. Isso já na Alta Idade Média, por exemplo, tem estudos que o Dudu certamente conhece melhor, né, que localizam, em espanhol eles chamam cepas, né? Secas. As secas, exatamente, as secas, que eram áreas, centros onde a realeza visigótica cunhava moeda, né, espalhadas pelo território, né, da península. E se concentravam justamente em regiões com acesso mais estável ao metal, na região da Galaéquia, né, no que hoje seria Legalice, norte de Portugal, em alguns centros de extremo prestígio, como Mérida, Toledo e Recópolis. Eu cheguei a localizar a citação que estava fazendo referência na página 510, segundo parágrafo. E aí, pouco depois ele diz: quem presidia a cunhagem afirmava o bano pelo mero fato de dar início à circulação das moedas e de só ele poder renová-la. A transformação do metal precioso em moedas não era difícil tecnicamente e as oficinas funcionavam para quem a elas se dirigia. As restrições não foram materiais, mas sociais. Quem não tivesse autoridade para converter diretamente o metal em moeda tinha que recorrer aos locais de cunhagem, dependentes do monarca ou da elite da aristocracia. E aí, nessa referência, já um pouco mais adiante, ele fazendo essas discussões, o papel de veiculação, né, parece importante. Mas, lendo essa citação, eu tive uma impressão, novamente, vinculando o que a gente já discutiu, João Bernardo destacou em vários momentos, inclusive, o papel de talismã, o papel místico do dinheiro. E não sei se a que ponto, inclusive, a própria cunhagem também requisitava esses aspectos. Não sei se isso foi uma realidade. Mas por que estou dizendo isso? Eu tenho a impressão que, às vezes, a gente tende a minorar o peso ideológico de alguns elementos nessa sociedade do pré-capitalismo. João Bernardo mesmo já discutiu em vários momentos o papel do dinheiro como talismã, que só tocar o dinheiro já estabelecia um determinado contato, uma determinada hierarquização. E penso isso, inclusive, estou tentando usar essas reflexões para pensar o papel da monarquia mesmo. Né? Não sei a que nível esse papel ideológico, subjetivo, não tivesse, de fato, um peso empírico bastante considerável. E nessa situação em si, né, a autoridade de cunhar a moeda também pode ter por trás também seus aspectos litúrgicos ou mesmo ideológicos. Mas eu acho que até aqui essas discussões todas que o João Bernardo vem fazendo chamam a atenção para a gente esse aspecto, né, que às vezes é difícil de capturar na documentação, de fazer essas discussões, mas parece ser essencial na discussão das sociedades medievais, né? O papel ideológico, o papel das reificações, dos fetichismos estão envolvidos nesses elementos, na troca de presente como um todo. Né? Se eu não estou equivocado, porque depois, com o tempo, foi se ampliando os recursos, né, que mobilizavam a ideia e a ação, mas eu acho que as moedas dos reis franceses e ingleses, dos taumaturgos, né, eu acho que as moedas eram usadas. Tá? É como se a moeda fosse a extensão do rei e os doentes de escrófula, né, encostavam a moeda na tuberculose, né? A escrófula é uma tuberculose secundária que gera o inchamento do gânglio do pescoço. Então, se eu não me engano, porque depois as medalhas, régias, vários elementos, né, estendem o toque original, né? Mas se eu não estou enganado, no jeito taumaturgo, o Duby fala que as moedas eram usadas também assim. Elas serviam para promover a cura. Né? Tem um outro aspecto que aí é de uma memória pessoal, que eu, na verdade, posso estar falando uma besteira gigantesca. Mas eu não sei, talvez o Tiago tenha alguma referência, eu nunca li nada acerca da sistematicidade da cunhagem das moedas, né? Da frequência com que, na Idade Média, né, as moedas, novas moedas eram criadas, né? E a incidência disso. Mas eu tenho uma lembrança, aí é uma lembrança pessoal, afetiva, né?
de algo que me chamava atenção e me chama muito a atenção ainda hoje, quando eu vejo filmes mais antigos, né? Eu estou pensando, vocês já devem ter visto isso em filmes, né? Também, do quanto o dinheiro era surrado, né, quando eu era criança, né? Do quanto as notas, por exemplo, principalmente as notas, eram notas surradas, né? Eram notas que tinham sempre muito uso, circulavam muitos anos, né? Então eram notas encebadas, né? Que denotava isso, a sensação era de falta de renovação e de, né, notas, portanto, principalmente, que circulavam durante muitos anos a ponto de perder um pouco da tinta, né, perder a cor, o papel, né, ficar mais fino, né? E eu fico com a impressão, ou pelo menos eu hoje vejo isso e fico pensando, né, do quanto, digamos, a renovação do próprio suporte da moeda, né, talvez seja mais ou menos intensa, consoante o peso relativo que a moeda tem na articulação das relações sociais, né? Porque hoje, para mim, ainda é hoje muito estranho quando eu saco o dinheiro numa caixa rápida e vem aquela nota que parece que acabou de ser impressa, né? Porque eu me lembro bem disso, na minha época de criança. As notas eram muito velhas, né? Um certo repúdio, inclusive, das mães para os filhos ficarem mexendo naquilo vinha daí. O dinheiro era, evidentemente, algo muito sujo, né? Porque aparentemente ele circulava não havia renovação sistemática do papel moeda, né? Não sei se vocês já viram isso em filmes que remetam a Brasil Colônia, coisas do tipo, né? Aquelas notas que são contadas ali, aquela coisa já encebada, né? De tanto manuseio, de tanta... E aí não sei, eu nunca li nada sobre o que eu já vi muito em documentação medieval e que é espantoso, né? Preço fixado, por exemplo, de uma terra que a terra em questão, na Itália, se não me engano, documentos italianos, em que a terra em questão tinha o preço fixado em 5 ou 6 moedas diferentes. Bom, se for pagar com a moeda antiga, não sei de onde, serão tantas moedas, se ao contrário, se usar a moeda, né, havia ali naquele lugar, havia pelo menos a incidência de 5 ou 6 moedas diferentes, que podiam, portanto, serem utilizadas para transação. E aí o documento fixa o preço relativo em cada uma das moedas. Isso é também bastante impressionante, né? Em Portugal, né, finalzinho já da Idade Média, eu já achei referências a multas nesse tipo. Na moeda antiga, paga-se tanto. Na moeda atual, paga-se tanto. Na moeda não sei o quê, paga-se tanto. Pô. Porque ainda havia um elemento que eu ainda não vi, não lembro dele abordar aqui também, mas eu acho que ele faz referências, né, que acho que os reis franceses, sobretudo, né, do final da Idade Média, alguns reis ficaram conhecidos como moedeiros falsos. Não sei se o Edilson já viu essa referência, né? Porque os reis frequentemente malhavam a moeda. Em Portugal também. O rei ameaçava, às vezes, malhar a moeda, né, para tentar barganhar e conseguir aumento de certas rendas e tal. Que era... malhar a moeda, literalmente, era reduzir o valor intrínseco da moeda, né? Rebaixando, né, a quantidade do metal nobre na composição dela, né? Então aumentava a liga e reduzia, e com isso, portanto, aumentava essa capacidade de cunhagem e tudo mais, mas era uma questão que vai incidir muito no final da Idade Média, né? O problema dos chamados moedeiros falsos, né? Ou a iniciativa régia de depauperar o valor intrínseco da moeda. E eu me lembro do alarde que isso criava, né? De um aparente mal-estar, e que o rei às vezes conseguia barganhar, inclusive, aumento de certas cobranças, assumindo o compromisso de não, né, dilapidar, depauperar a moeda. O Thiago fez um comentário aqui. Vi referências que eram cunhadas a cada 7 anos, mas nem sempre aconteceu. O prazo era aceitável para cobrar uma taxa pela manutenção do valor da moeda.
Uhum. O que eu fiquei pensando um pouco, ouvindo vocês falando, com a leitura do capítulo, aquelas explicações que vão dizer, por exemplo, que o Império Romano entrou em crise por conta de uma crise inflacionária. E eu sempre achei esses argumentos, né? Eu nunca estudei eles a fundo, mas sempre me chamou muita atenção essa referência. E pensando no papel que a moeda cumpria, né, se a gente aceitar o que o João Bernardo está propondo aqui, talvez isso até fique mais explícito no capítulo seguinte, mas aceitando essa proposição que o João Bernardo aqui aponta, que a moeda cumpria apenas secundariamente a função de dinheiro, eu fico imaginando o peso relativo que tem a inflação ou a diminuição do metal nobre na liga para uma crise sistêmica da sociedade, por exemplo. Enfim, não sei se fez algum sentido o que eu falei, não, mas. Bom, sim, eu acho que sim, Dudu. Eu falei em algum momento aí das coisas que eu disse, a exceção dos modernistas radicais, né? Porque eu acho que só é possível esse tipo de proposição, de encaminhamento, de análise e tal, se a pessoa, implícita ou explicitamente, assumir uma perspectiva, né, talvez até mais explícita mais do que implícita ou explicitamente, conscientemente ou não, né? Porque é isso, já vi referências a estudos que se propõem a calcular a inflação do Baixo Império Romano, coisas do tipo, né? E eu, enfim, não sou, tô muito longe de ter alguma formação em economia, mas eu imagino que os parâmetros sejam parâmetros completamente distintos, né? E aí não sei como é que se chega a estabelecer, o que isso impactava, né? Porque uma questão, eu acho que se coloca com frequência, é da frequência, né, para não dizer ao mercado, né, aos mercados, né? Qual era o impacto que o comércio, no sentido estrito, tinha, né, para a imensa maioria da população, né? Qual era digamos, o volume populacional, né, que demandava cotidianamente o comércio, né? E que tinha, portanto, na frequência nesses mercados, né, que tinha a sua reprodução cotidiana dependente em algum nível, em alguma escala bastante razoável do que ela adquiria nos mercados locais, ou seja lá o que for, né? Sem isso, é difícil imaginar como é que essa coisa de inflação impactava, né? Porque a gente admite que a perspectiva, num certo momento, os senhores começam a exigir predominantemente rendas em moeda, né? A referência a essa exigência implica que os camponeses tivessem necessariamente uma frequência mais cotidiana nos mercados, porque precisavam, era a via principal para obter a moeda, para pagar as rendas, né? Agora, primeiro, isso não foi generalizado, né? Isso teve muitas variações, que o próprio João Bernardo estuda também, né? Mas, então, acho que isso são parâmetros que deveriam necessariamente ser considerados, né? A própria questão da caristia, né? Eu não tenho dúvida, né, que lendo crônicas, várias crônicas medievais, um topos, um tópico muito recorrente, porque recorrente eram as fomes locais, né, as caristias, né, um tópico muito recorrente nos registros documentais de um período de escassez, de um período de dificuldades, e que chama a atenção dos cronistas, é sempre objeto de registros, né, muito sistemáticos, o preço a que chegou os produtos agrícolas, né? Isso é uma referência sistemática. Agora, o que a gente faz com isso, né? Se sob tal perspectiva você imagina, né, que isso tinha um impacto generalizado no conjunto da população, aí eu acho que a gente tem que considerar as especificidades, né? Quem participava, quem não participava, qual era a sistematicidade, como eu disse, da troca, qual era o peso relativo da troca para a reprodução dessas unidades de produção, né?
como é que isso tudo funcionava, como é que isso tudo impactava a economia camponesa, especialmente, né? Isso aí, pessoal. Alguém tem mais algum ponto que queria destacar desse texto, desse capítulo? Então, talvez eu tivesse só um último ponto para destacar com vocês, que é na 523, que eu achei interessante o parágrafo, né? O último parágrafo da 523, que ele fala o seguinte: porque ele levanta uma pergunta. Por que razão não se desenvolveu no regime senhorial um tipo de dinheiro inteiramente especializado, quando era empregue apenas por mercadores de longo curso, sujeito ao controle dos reis? Podemos supor que no interior das respectivas áreas de soberania fosse proibida sua circulação, ficando, portanto, reservado ao tráfico além fronteiras. Mas que motivos impediram o processo de especialização de ocorrer entre a população em geral, sobretudo quando, relativamente a outros aspectos do dinheiro, esse regime se inseriu plenamente em quadros transcontinentais? Fica o problema sem resposta. Então, ele mesmo aponta de que essa diversidade de suportes para o dinheiro e uma não especialização dele é um ponto em aberto, que ele não encontrou uma resposta satisfatória, pelo menos. Então, achei interessante a questão que ele propõe aqui. É bastante interessante, eu acho que isso diz, né? A gente às vezes fica tentando fazer não é exatamente que seria terrível, né? Uma psicologização do autor, mas a gente fica tentando, né, de alguma forma também desvendar essa figura, né, que ainda relativamente próxima que tem se tornado, para mim ainda é uma figura meio legendária e mítica, o João Bernardo, né? A gente fica, né, vira e mexe, a gente arrisca um comentário no sentido, bom, será que o quanto do fato dele não ser um medievalista, não estar ali submetido ao campo, né, lhe confere mais liberdade, né, para se manifestar acerca de uma série de questões né, e tudo mais aqui. Eu fico pensando, né, nessa questão, nessa leitura que o Juju acaba de fazer, né, quantos são os autores acadêmicos, né, que se permitiriam numa obra fazer uma pergunta para dizer na sequência que não são capazes de respondê-la, né? Segundo uma lógica dominante na academia, é o contrário, todo esforço é feito para mostrar a erudição e a capacidade enorme de desvendamento, né? O quanto o historiador é perspicaz, né? Na análise dos materiais, tal. Eu acho muito raro, pouco provável, né, que ser. Eu não me lembro de ter lido, né, nenhum encaminhamento nesse sentido, né, de alguém se dedicar, porque ele faz isso em outros momentos, né, de alguém se dedicar a ficar levantando questões que ele próprio vai dizer em seguida que não é capaz de resolver. Ainda que ele possa ter sempre o argumento, como o livro é uma síntese, base bibliográfica, para dizer, olha, aqui falta bibliografia para que eu responda, né? Aqui os estudos não avançaram, infelizmente, aqui o tema não foi bem colocado, mas de qualquer forma é muito interessante, né? A liberdade que ele se concede para chegar a formular questões que ele já sabe de antemão que não vai ser capaz de responder. A gente, ao contrário, está muito sistematicamente treinado para só levantar as questões que nos julgamos capazes de responder. A não ser que seja num congresso, e mesmo assim você começa pedindo desculpas. É muito interessante isso. Esse livro tem muitos níveis de leitura, né? A gente tem que depois fazer, quando a gente acabar o último capítulo, a gente deveria começar a voltar do capítulo 1 só lendo as notas. Não, se ele separasse as notas, essa coleção teria mais um volume. Só de notas. Pô, tem página que é só nota. Exatamente. Daria um terceiro volume.
É engraçado porque um estilo de escrita diferente do que a gente está acostumado a ler, acostumado a produzir, né? A gente escuta desde o primeiro período da graduação, não, você tem que fazer o debate historiográfico. Nas notas você só joga o que é indispensável, não se faz debate historiográfico nas notas. E aqui ele faz basicamente isso. É muito interessante, muitos níveis. São muitos os níveis de leitura. Nesse capítulo, ainda, no finalzinho, né, nessa parte da convertibilidade, já que acho que foi que o Dudu já entrou, né? Se não me engano. Eu não cheguei a entrar, não, mas ele é o final do item B. Então, você pode começar o item C. Beleza. Me chamou. Essa parte C aí é bem curta, né? Acho que faz 3 páginas só, mas eu achei bem densa, né, a questão da convertibilidade. Bom, o tom principal é que ele fala, né? O regime senhorial, ele já quando ele se instaura, ele já tem um certo padrão aí de convertibilidade. Aí tem, né, o gado, cereal, metal, etc. Mas me chamou a atenção 2 parágrafos especificamente nesse, que eu acho, inclusive, que dialogam. Um é na 525, não é nem um parágrafo inteiro, lá no final do parágrafo, no final da página mesmo, ele vai falar: o dinheiro encontrou a origem nos objetos. Peraí, tá tudo. Deixa eu aumentar aqui. O dinheiro encontrou origem nos objetos em que se reificavam as cerimônias sociais. Quanto mais vincada se mantinha a pessoalização das relações, tanto mais particularizados eram esses objetos e restritas as suas áreas de circulação. Tanto menos por isso se generalizava o caráter simbólico que corresponde à plenitude da função dinheiro. Esta só pode atingir-se pelo declínio da pessoalização no relacionamento social, né? E aí termina: apenas com abstração o dinheiro vigora, e o desenvolvimento do dinheiro foi o desenvolvimento desta abstração. E aí lá na 526, aí sim, no último parágrafo, eu acho que dialoga bastante com esse parágrafo que eu li anteriormente, ele vai falar: foram necessárias grandes convulsões sociais para que a convertibilidade deixasse de consistir apenas na equivalência de vários padrões de valor distintos e passasse a definir-se por um termo de referência único e comum. Teve para isso de se acentuar a concentração do poder, ao mesmo tempo que na sociedade se difundiram as relações impessoais. Só depois de analisar diacronicamente essas profundas transformações na parte 2, já no segundo volume dessa obra, poderia descrever na parte 3, no terceiro volume, as novas formas de dinheiro que começaram a vigorar após o século X. Bom, e aí, de novo, né? Parece constante nesses capítulos dele sobre o dinheiro, a questão da pessoalização, da abstração das relações sociais, né, da reificação dessas relações, mas, ao mesmo tempo, se mantendo dentro de uma lógica, né, da troca de presente, tudo mais, essa convertibilidade, e que ele vai falar nesse último parágrafo dos vários padrões de valor distintos. Inclusive, acho que também dialoga um pouco a pergunta que o Caio fez anteriormente. E aí ele joga pá de cal em cima do que o Mário chamou aí dos modernistas radicais do pré-capitalismo, né? Que, enfim, né, essa questão do só uma grande convulsão social, e aqui explícita qual é essa convulsão social, que vai padronizar esses múltiplos valores em um só, inclusive vai transformar o dinheiro em uma coisa, né, numa mercadoria. É um equivalente, mas ele é um equivalente que está numa forma de mercadoria completamente, frontalmente oposta ao caráter que ele assume no pré-capitalismo. E, enfim, marquei aqui, tá tudo pintado. Só essa parte C da convertibilidade acho que está mais marcada do que o próprio capítulo inteiro. Saí pintando, botei de amarelo, botei de roxo, vermelho, mas, mais uma vez, denotando aí a genialidade do João Bernardo, né? Acho que é muito interessante essa parte. O João Bernardo, inclusive, nos prova que o Mateus não é daltônico, né? Veja você. Não sei, eu tenho que mostrar para você a tela primeiro para ver se eu acertei as cores, né? Duvido que, mesmo o João Bernardo, os objetivos da escrita desse livro, ele tenha colocado entre os objetivos provar que Mateus Tarjan não é daltônico. E ainda assim ele provou. Muito bom. Não sei. Às vezes o que eu estou chamando de amarelo aqui não é amarelo. Às vezes a gente vai ver, são 50 tons de cinza. Ele marcou tudo com 50 tons de cinza.
Enfim, essa deixa para a gente puxar para outra reunião. Né? Acho que sim, né? Fechando com 50 tons de cinza. Quem diria? Eu gosto quando a gente fecha lá em cima. Eu gosto quando a gente fecha com... Muito bom. Pessoal, então, a gente acabou nem entrando, como era possível, né? A gente nem entrou no capítulo 28, né? Então, a gente concluiu agora o capítulo 27, e na semana que vem a gente entra, de fato, no último capítulo da obra, o capítulo 28, que é um capítulo extenso, mas vamos ver como é que a gente desenvolve ele na próxima reunião, e conforme for, a gente está às vésperas do volume 2, hein? Quem diria? Isso. Quem diria? Como dizia o outro, longo é o caminho, mas grande é a meta, né? Exatamente. E vai de retro Satã. Gente, então é isso aí, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.